pastoral da comunicação da Arquidiocese e veio aqui para nos ajudar a trazer algumas diretrizes, objetivos, falar assim o que é essa pastoral da comunicação, né? E ajudar aqui a nossa paróquia que a gente vai fazendo esse trabalho tão bonito. Para começar, gostaria de convidar nós para ficarmos de pé. Esse momento formativo também seja um momento de espiritualidade, né? Que Deus se faz presente e vai nos conduzindo por esses caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero ajuda para me ajudar a cantar, viu? Esse canto todo mundo conhece. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vamos escutar então um trechinho do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo no nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho. O arde o nosso coração quando Ele nos fala pelo caminho. Já tem um tempo que a nossa igreja vem trazendo no dia da Ascensão do Senhor, que vamos celebrar no domingo. E coincidentemente, se a gente for contar 50 dias depois da Páscoa, a Ascensão é hoje. Algumas igrejas comemoram mesmo 50 dias depois, outras igrejas transferem para o domingo, como aqui no Brasil. E na Ascensão, a igreja tem comemorado, celebrado o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E a cada ano, os papas trazem uma mensagem. Inspirado nesse evangelho, escutem só o que o Papa Francisco nos trouxe para esse ano. O tema é, inspirado nesse evangelho, né? Falar com o coração, testemunhando a verdade com amor. E o que é esse falar com o coração, esse falar cordialmente? Vou pedir, Mariana, pode ler para nós esse parágrafo aqui? Comunicar cordialmente quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Quem assim fala ama o outro, pois preocupa-se com ele e salvaguarda a sua liberdade sem a violar. Podemos ver este estilo misterioso, vibrante, que dialoga
com os discípulos a caminho de Emaús. Depois da tragédia que se consumou no altar, a ele Jesus ressuscitado, fala com o coração, acompanhando com respeito o caminho da sua amargura, podendo-se e não se impondo, abrindo-lhes amorosamente a mente, a compreensão do sentido mais profundo do sucedido de fato. Eles podem exclamar com alegria que o coração lhes ardia no peito enquanto conversavam pelos caminhos e eles explicavam as Escrituras. Peçamos a Deus, para nós nessa noite, nas nossas vidas, que o Espírito de Deus esteja abrindo o nosso coração para ir ardendo, à medida que vamos escutando essas palavras do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aqui, é uma boa parte da equipe da Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Todos os Santos. A gente começar, vamos fazer assim. Vou convidar cada um para falar o nome, a comunidade que participa, aí depois você pode se apresentar e já começar a falar. Pode ser? Ok. Começa por você. Raimundo Luiz, sou da comunidade São Francisco de Assis. Rival, comunidade Santa Inácio de Loyola. Márcia, comunidade São Francisco de Assis. Fabiana, da rede, mas da São João Batista, um pouco afastada na reta rota. Dalva, comunidade Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Manuela, comunidade Santo Inácio de Loyola. Maria Luísa, comunidade Santo Inácio de Loyola. Lucilene, comunidade Santo Inácio de Loyola. Nayana, Santo Inácio de Loyola. Nayana, comunidade Santo Inácio de Loyola. Pneu está em processo de transição. Saindo da paróquia de Todos os Santos para a paróquia Imaculada Conceição. Por questão de mudança da lei do bairro. Mas sempre bem-vindo aqui. Sou Davi, da Paróquia Todos os Santos. Edivaldo, da comunidade São Francisco de Assis. Vando, comunidade Santo Inácio. Posso falar para você se apresentar e já. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Dilon, sou o atual coordenador da Pastoral da Comunicação aqui da Diocese de Feira de Santana. Também sou padre e sou secretário da serviço. Eu ajudo ele nas atividades dele, compromissos, agendas, etc. Essas coisas que são voltadas a questões não somente de pastoral, mas as necessidades também até mesmo pessoais dele. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pastoral da comunicação. Nós vamos conhecer um pouco o que é pastoral. Está em alguma paróquia? Não. Nós vamos descobrir um pouquinho sobre o que é ser pastor, pastoral da comunicação. E ver também o quão grande e importante é essa pastoral na vida da igreja. Porque muitas vezes é colocada de lado, fica ali no canto. E nós só percebemos um avanço da pastoral da comunicação agora por conta da pandemia, que se teve uma grande procura dessa pastoral por conta de transmissões, de cards, por conta
especiais para todo pastoreiro. Todo mundo que faz parte da pastoral da comunicação é conhecido também como pastoreiro. Diferente de outras pastorais, nós temos esse apelido que é muito engraçado e particular, que é nosso. O que é PASCOM? É a primeira pergunta que a gente recebe quando lê um destes dois livros que eu acabei de falar o nome para vocês, ou guia ou diretório, sempre traz, iniciando o que é PASCOM. E aqui, como nós podemos ver, a pastoral da comunicação, a PASCOM, pode ser entendida em diversos sentidos, caracterizando-se como uma pastoral, como um campo de ação ilimitado, pois são muitas as possibilidades de atuação da PASCOM, de modo que podemos entendê-la como um conjunto de ações de comunicação realizadas dentro de uma comunidade eclesial. Então a gente pode perceber que a pastoral da comunicação, ela não é simplesmente uma pastoral que tem um grupo de pessoas que fazem parte e trabalham além, como as outras pastorais costumam fazer, mas ela tem essa capacidade de perpassar por todas as pastorais e de caminhar também com a sociedade lá fora, com os grupos lá fora que não são membros e fazem parte do pastoral do mundo ou até mesmo da igreja. Comunicação é relação e relação é comunicação. Essa frase é essencial para todo mundo que é membro da PASCOM. Por quê? É a PASCOM uma das pastorais que pode auxiliar a igreja em sua importante e complexa missão de manter-se em diálogo com a sociedade. Então, a PASCOM, como ela é uma pastoral que dialoga com o que está lá fora, com a sociedade lá fora, ela também é quem traz para a igreja conhecer aquilo que existe, que a sociedade nos apresenta. Então, todo mecanismo que a PASCOM utiliza, não somente é externo, como o próprio nome da pastoral traz, né? Pastoral da comunicação, a junção desses dois termos, não somente é externo, como a sociedade nos apresenta, mas também porque a PASCOM em si, ela é uma pastoral que cria comunhão, ela cria relação da igreja com a sociedade lá fora e também dentro da igreja com as pastorais. Então ela comunica para dentro e comunica também lá fora. A expressão pastoral da comunicação nasce da junção de duas realidades que interagem reciprocamente, que é comunicação e pastoral, como eu havia dito. Então foi-se utilizado essas duas expressões porque pastoral, que é o que nós conhecemos dentro do âmbito da igreja, e aí a gente se relaciona com o pastor, aquele que cuida, aquele que acompanha, e comunicação que vem do externo, das comunicações da sociedade lá fora. Não que a igreja não comunique, mas a gente não pode ficar preso numa comunicação que é interna, só nossa. A gente deve conversar com o que está lá fora, com o que a sociedade também nos apresenta. O universo da comunicação abrange as distintas dimensões da realidade humana, enquanto o universo da pastoral envolve a dimensão socio-eclesial, relacionada aos diferentes ambientes da igreja em sua missão de evangelizar. Então a gente não pode ser uma pastoral que evangeliza somente para nós, que evangeliza só dentro da igreja. Mas essa conversa, essa evangelização, essa dimensão normativa deve ser aberta para todos. Então a pastoral que se abre a conversar com o que há lá fora, mas também dando essa oportunidade de quem está lá fora da sociedade ter a oportunidade de dialogar conosco, que está aqui dentro, que faz parte dessa igreja. A mensagem da comunicação chega ao coração das pessoas quando estas se percebem acolhidas e amadas. A mensagem deste ano, como você acabou de ler o trecho há pouco, ela fala sobre o falar com o coração. Isso é muito importante na pastoral da comunicação, na PASCOM, porque para nós, como pastoral da comunicação, nós devemos comunicar com o coração, comunicar com o amor. Por isso eu coloquei aquelas duas frases: comunicar com, comunicar para. Comunicar com o coração e comunicar para os corações. Então, para se ter uma comunicação com o coração,
eixo. E agora nós vamos conhecer as bases da pastoral da comunicação. A pastoral da comunicação se estrutura a partir dos documentos da igreja, dos estudos e pesquisas na área da comunicação e das práticas comunicativas vividas e experienciadas pelas comunidades e grupos, convertendo-se em um eixo transversal de todas as pastorais da igreja. Como toda casa, deve-se ter um alicerce, a pastoral da comunicação também tem o seu. Daqui a pouco nós vamos ver o nome de alguns estudos e alguns documentos até a gente chegar no principal, que é o que nos interessa atualmente. Não que os outros não sejam necessários para poder a gente se informar mais, mas o diretório, que é o último que nós temos e o mais atual, é o que mais interessa para a pastoral da comunicação, porque ele foi formado depois de todo o estudo, depois de vários documentos, de várias atividades e pesquisas acerca da comunicação dentro da igreja, para que nós pudéssemos ter essa certeza e essa convicção de falar a palavra pastor, de falar, eu sou da pastoral da comunicação, a pastoral da comunicação existe. Então, os textos da CNBB, e que servem como referências para o trabalho pastoral, a comunicação, são esses. Esses são os principais, que o próprio guia de implantação de pastoral da comunicação na paróquia nos traz. Que é o estudo da CNBB, 72, Comunicação e Igreja no Brasil. O estudo da CNBB, 75, A Igreja e a Comunicação no Novo Milênio. Documento da CNBB, 59, Igreja e Comunicação rumo ao terceiro milênio, conclusões e compromissos. Depois o estudo da CNBB 101, a comunicação na vida e na missão da igreja no Brasil. E o mais importante e atual, que é o documento da CNBB, de 99, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Esse é o que nós que fazemos parte da pastoral da comunicação devemos ter como livro de cabeceira. Ele é bem fininho, não são como as outras pastorais que às vezes ficam apanhados de livros. Geralmente se costuma dizer que a pastoral da comunicação é bem técnica, sabe? Que é só os compromissos são basicamente para fazer transmissão, carga, etc. Mas não é. Vai muito além disso. Apesar dos compromissos que se tem ainda serem poucos acerca da comunicação no Brasil, que são como esses estudos e documentos, mas é essencial que nós conheçamos esse documento 99, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Ele é essencial para todo o nosso meio. Deixa eu perguntar aqui para vocês com muita liberdade. Eu, particularmente, não conhecia esse documento. Alguém conhecia? Alguém já teve acesso a ele? Eu tenho. Alguém está conhecendo hoje